contratar uma startup? A lei 182, Lei Complementar 182 de 2021, ela cria uma nova modalidade de licitação. Então, além da lei de licitações lá, a gente tem agora essa lei que cria uma nova modalidade de licitação para a contratação de startups pelo poder público. Interessante é que essa lei ela fala expressamente que ela é aplicável a toda a administração pública, todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios para a contratação de startups devem usar essa lei. Isso quer dizer o quê? Essa lei 182, no que se refere a licitações, é uma norma geral. Se é uma norma geral, ela deve ser aplicada a todos os entes da federação, a toda a administração pública. Tudo bem? Vamos adiante. Bom, quais são as finalidades da contratação de startups pelo poder público? O artigo 12 da Lei Complementar 182, ela vai dizer o seguinte, olha, a primeira finalidade é inovação. Eu preciso resolver demandas públicas que exijam soluções, que exijam uma solução inovadora com emprego de tecnologia. Tá? Então, a primeira coisa, eu preciso inovar na administração pública. É o primeiro elemento. Certo? A segunda coisa é o incentivo. Por meio do poder de compra do poder público, eu vou conseguir incentivar empresas de inovação, esse empreendedorismo inovador, que isso é um grande ganho para a economia, eu vou poder estimular isso na economia nacional, na economia regional, na economia local, eu vou poder estimular isso por meio do poder de compra do Estado. Então, muitas vezes, a gente tem que considerar, eu não tenho só, para eu fazer uma licitação, eu não tenho só que demonstrar a necessidade do poder público de fazer aquela contratação. Muitas vezes, o objetivo daquela contratação é realmente fomentar a economia. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o objeto da licitação? É o artigo 13 da Lei Complementar 182 que vai falar sobre isso. Vai falar assim o artigo 13. A administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras, por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas. Como nós falamos, às vezes a administração pública ela vai contratar uma empresa para que a empresa desenvolva um projeto. Às vezes ela não tem um produto pronto. Às vezes ela sequer tem uma ideia pronta. Às vezes a demanda vem do Estado e fala, olha, eu tenho esse problema, eu quero empresas para trazer solução para isso. Com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade especial regida por esta lei. Então ele está falando aqui, olha, nós criamos aqui uma modalidade nova de licitação. A delimitação do escopo da licitação poderá restringir-se à indicação do problema a ser resolvido. Né? Às vezes o que eu quero fazer apenas é um diagnóstico. E dos resultados esperados pela administração, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados, dispensada a descrição de eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, e caberá aos licitantes propor diferentes meios para a resolução do problema. Tá? Então pode ser o caso deles identificarem um problema e apresentarem possíveis soluções. Às vezes o objeto da licitação é esse. Certo? Bom, nessa modalidade de licitação eu vou ter uma comissão especial de licitação. Essa comissão, assim como na outra, é nomeada por uma portaria. Tá? Ela vai ter no mínimo 3 membros, e a lei fala que tem que ter reputação ilibada e reconhecido conhecimento na área, no assunto. Tá? Dentre esses 3 membros, um deverá ser servidor integrante do órgão ao qual o serviço está a ser contratado. Tá? E o outro membro tem que ser um professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação. Então, aí percebam a importância da educação. Né? Eu vou ter
eu vou ter um servidor público do órgão ou entidade que vai fazer a contratação, um outro membro tem que ser necessariamente um professor de instituição pública de educação superior, certo? Então, na área de conhecimento, eu não quero qualquer pessoa, já que eu tenho que ter pessoas com conhecimento na área. Então, isso é muito importante, certo? Então, é interessante essa modalidade de licitação. Bom, vamos lá. O edital, o que vai conter nesse edital? Primeiro, esse edital ele tem que ser publicado com 30 dias de antecedência, até a apresentação das propostas. Tá? Esse edital ele vai ser publicado no sítio eletrônico, tá? no site do órgão, e aí a lei fala que vai ser o site eletrônico centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente público. Tá? Então, publicação no site e publicação no Diário Oficial. Então, eu vou ter essas duas publicações, certo? Bom, qual o critério de julgamento? Os critérios de julgamento aparecem no parágrafo 4º do artigo 13. Diz assim: os critérios para julgamento das propostas deverão considerar, sem prejuízo de outros definidos do edital, então, no mínimo, esses critérios aqui. Tá? O potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da provável economia para a administração pública. Então, eu vou falar, olha, se você fizer essa escolha aqui desse produto, desse serviço que eu estou propondo, você vai ter uma redução de tantos milhões de reais. Tá? O grau de desenvolvimento da solução proposta. Eu vou verificar, olha, ele está já com a solução pronta? Ou isso vai ser desenvolvido ainda? Então, eu vou contabilizar isso. A viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução. Outra, a viabilidade econômica da proposta, considerando os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos contratos. E a demonstração comparada do custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes. Então, percebam que o preço em si, ele não é requisito aqui para seleção. Né? A gente sabe que a escolha lá nas modalidades de licitação, ela vai muito pelo preço. O elemento principal é o preço. Aqui não. Às vezes eu posso contratar por um valor mais alto. Né? A lei ela fala isso depois, um parágrafo depois. Só que isso, ele tem, o preço ele é considerado dentro desse critério aqui de custo-benefício. A viabilidade econômica da proposta e o custo-benefício. Esses itens aí dos incisos 4 e 5 do parágrafo 4, eles vão considerar o preço nesse aspecto, relação de custo-benefício e viabilidade econômica. Mas o preço sozinho ele não é critério. Isso é interessante, isso é bem interessante. Tá? E aí uma outra coisa bacana é que pode haver mais de uma proposta selecionada. O parágrafo 6º do artigo 13 vai falar: a licitação poderá selecionar mais de uma proposta para a celebração de contrato, de que trata o artigo 14 desta lei, hipótese que caberá ao edital limitar a quantidade de propostas selecionadas. O edital vai dizer, não é a escolha, né? Não é a escolha a posteriori. Eu vou estabelecer no edital, olha, eu vou, para essa solução aqui, eu vou pegar, eu vou selecionar 2 propostas ou 3 propostas, certo? Para esse problema que eu quero resolver. Tá? Eu falei com vocês, o Estado promoveu um pitch, esse chamamento, tá? E aí 45 empresas, startups foram selecionadas, certo? Bom, é feito o julgamento e após esse julgamento pode haver negociação. No parágrafo 9 do artigo 13 vai falar: após a fase de julgamento das propostas, a administração pública pode negociar com os selecionados as condições econômicas mais vantajosas para a administração e critérios de remuneração que serão adotados. Observado, e aí o artigo 14, parágrafo 3º, estabelece como pode ser feita a remuneração. Isso tem que ser observado, isso vai constar no edital também. Tá?
Mas pode haver negociação após o julgamento. Eu vou selecionar vocês dois aqui. Tá? Como é que eu vou pagar? Vamos melhorar isso aqui. Tá? Vai ser por etapas, vamos fazer. E aí pode ser negociado, essa é a questão. Isso é interessante. Uma coisa interessante é que, seguindo o modelo já da nova lei de licitações, é aquilo que já vinha no pregão, tá? A habilitação da empresa ou empresas contratadas, a serem contratadas, é feita depois do julgamento. E aí eu só faço a habilitação de quem ganhar a licitação. É muito mais inteligente. Certo? Então essa habilitação ela é feita depois do julgamento das propostas. E aí eu vou ter que observar, a gente usa aqui a Lei 8666, e aí a gente vai usar também, pode ser usada a Lei 14133, né, que é a nova Lei de Licitações, com relação ao documento de habilitação. Só que essa lei aqui, essa Lei Complementar 182, ela possibilita a dispensa de alguns documentos de habilitação, tá? Desde que devidamente motivado. Tá? Quais documentos podem ser liberados de habilitação? A habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal pode ser liberado, pode ser dispensado, e até a prestação de garantia. Percebam que a regularidade trabalhista não é dispensada, isso não pode, tá? E nem a regularidade previdenciária, até porque é exigência constitucional isso. A gente tem um impedimento constitucional para isso. Se a lei colocasse dispensa previdenciária, seria inconstitucional a lei. Tá? Então, quanto a isso, a lei está compatível com o texto constitucional. Por quê? E aí, no caso concreto, o administrador ele pode justificar por que ele vai dispensar a apresentação desses documentos. Tá? Mas isso vai estar no edital. Bom, acabou a licitação. Então, o que vem agora? O que vem agora é o primeiro contrato administrativo que vai ser celebrado com a startup, que é o chamado Contrato Público de Solução Inovadora. CPSI. Contrato Público de Solução Inovadora. Esse contrato ele pode ter uma vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por até 12 meses. Tá? Eu posso fazer uma contratação de 8 meses e prorrogar por até 12 meses. Não importa. Ele falou, até 12 meses não é prorrogação por igual período, cuidado com isso. Tá? Aqui é uma contratação de até 12 meses, podendo ser prorrogado por até 12 meses. E uma outra questão é que esse contrato, o valor dele pode ser de até R$1.600.000 por contrato. Naquelas situações em que, por exemplo, você vai ter mais de uma empresa contratada para essa fase inicial dessa solução inovadora, você pode ter até R$1.600.000 por cada contrato. Então, isso é interessante. E nesse contrato, quais são as cláusulas que são obrigatórias? Primeiro, o estabelecimento de metas. Tá? O que essa empresa deve apresentar? Tá? Depois, a apresentação de relatórios. Tem que constar isso. Quais são os relatórios, de que forma o relatório vai ser apresentado, qual o prazo que esse relatório vai ser apresentado, tudo mais. Matriz de risco. Tá? Eu tenho que estabelecer quais são os riscos que esse contrato vai ser submetido. Tá? Inclusive para caso fortuito, força maior, chamado risco tecnológico, fato do príncipe, área econômica extraordinária. Então, eu vou considerar tudo isso e colocar dentro do contrato, para evitar surpresas. Outra coisa que precisa, definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual. A partir desse contrato público de solução inovadora, CPSI, eu vou desenvolver ali um produto ou um serviço que é protegido pela propriedade intelectual. Então, essa propriedade intelectual pertence a alguém. Quem? É a startup?
Ou a administração pública ela vai ter uma participação nisso? Ela é investidora. A administração pública é quem está investindo. Então, eu posso deixar uma parte para a administração pública? Até posso, mas isso tem que estar definido no contrato. Certo? Então, e a outra coisa é a participação nos resultados. Quer dizer, essa startup ela está recebendo dinheiro público para desenvolver o seu negócio, para desenvolver as ideias, e ela vai vender isso, ela vai ganhar dinheiro depois com isso. Tá? A administração pública pode falar, olha, eu vou querer uma parte dos seus ganhos aí, certo? Eu vou ter uma participação nos lucros, eu sou investidor, eu vou querer uma participação nos lucros. Tá? Então, então, isso é bem interessante. Então, a lei já exige, ó, no contrato tem que ter essa cláusula. Certo? Quais são os critérios de remuneração estabelecidos na lei? Tá? Lá no artigo 14. O artigo 14, parágrafo 3º, vai falar quais são os critérios para a remuneração. Eu posso ter preço fixo, eu posso ter preço fixo mais remuneração variável de incentivo, eu posso ter reembolso de custos sem remuneração adicional, reembolso de custo mais remuneração variável de incentivo, e eu posso ter reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo. Então eu tenho 5 modalidades de remuneração. Como eu vou remunerar essa empresa contratada? Então, isso é muito interessante. Então a lei já dá várias opções. Né? Quem criou essa lei estudou o funcionamento das startups, como funciona esse investimento, e aí já colocou ali as possibilidades. É evidente que mudando o mercado vai haver necessidade de alteração dessa lei, mas me parece que a coisa vai andar bem com isso. Tá? Bom, acabou esse contrato de solução inovadora, ele finalizou, agora nós vamos para o contrato de fornecimento. Perceba que o artigo 15, ele fala que não haverá licitação. Ora, se não haverá licitação, a gente tem aqui uma hipótese de licitação, não é nem dispensável não, aqui ela é dispensada. A lei dispensa uma licitação. Eu vou contratar essa empresa para o fornecimento do produto ou serviço que foi desenvolvido por ela no contrato anterior. Então eu fiz uma primeira licitação, a primeira licitação foi para celebrar o contrato de solução, contrato público de solução inovadora. Agora esse novo contrato ele é feito sem licitação. É feita uma contratação direta aqui. Tá? Se mais de uma startup atender satisfatoriamente as metas estabelecidas lá no contrato de solução inovadora, a administração pública só pode fazer um contrato de fornecimento com uma única empresa. Aí ela vai ter que escolher. É uma livre escolha do administrador? Não. Vai ter que ser uma administração motivada a partir do critério de custo-benefício, da relação de custo-benefício. Tá? Bem, a vigência desse contrato vai ser de até 24 meses, podendo ser prorrogado por até 24 meses. Certo? E essa contratação ela pode ser de até 5 vezes o valor do limite do contrato anterior. Aquele contrato anterior ele poderia até 1.600.000. Esse contrato aqui ele pode ir até 8 milhões, 5 vezes aquele valor. Tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o marco legal das startups, das parcerias com startups. Um forte abraço para vocês.